Salve, salve galera! Dando início aqui, né, a nossa jornada por Portugal. Vou fazer vários vídeos aqui pro YouTube contando um pouquinho dessa minha última viagem para Portugal, né? E vou começar por um lugar, ó, aqui onde vocês estão vendo aqui atrás de mim, é a Quinta do Alcubi. Uma vinícola que fica na Península de Setúbal, bem pertinho de Lisboa. Eu saí do aeroporto, 40 minutos, 45 minutos, você tá na Península de Setúbal. Tem várias vinícolas por aqui, mas essa é uma vinícola que eu gosto bastante, né? A região de Setúbal, ela fica muito próxima ao mar, né? Próximo à capital, então tem todas essas questões culturais ligadas, tem a questão do clima, né? Muito ligado ao mar também, e ela faz um trabalho muito bem feito com a Moscatel. Existe aquele Moscatel de Setúbal, um vinho doce, né? Um vinho de sobremesa, muito importante para a cultura do vinho aqui em Portugal, principalmente representa a região de Setúbal, mas não só de Moscatel se vive, né? Ela vive muito de uvas tradicionais de Portugal, como a Trincadeira, por exemplo, a Castelão, mas também de uvas internacionais. Então aqui no Alcubi tem muita uva Syrah, muita Cabernet Sauvignon que eles plantam. Olha, uma visita incrível, uma visita assim impagável. O Pedro Serra, que é o proprietário, né, me acompanhou aqui na visita. Já dando um spoiler, né? Recebi de presente dele um vinho, um Gran Reserva 2017, que eles têm pouquíssimas unidades, nem está disponível para venda. Tô levando uma pro Brasil, óbvio, né? Muito legal. E eles têm uma ligação muito grande com a arte, né? Depois eu vou colocar aqui intercalando, tá? Alguns vídeos mostrando algumas coisas que eles têm aqui muito interessante. E depois lá no Instagram e tudo mais, eu comentei um pouco também, né? Então, para começo de conversa, além dos vinhos, né, eles têm aqui um sítio arqueológico que foi encontrado, foi trabalhado pelos arqueólogos, né? Documentado. Então, isso é muito bom, né? Traz toda uma história para a propriedade, mas ao mesmo tempo impede algumas escavações, impede alguns trabalhos, mas tudo bem. Isso é história, né? Faz parte integrante não só da Quinta do Alcubi, mas como da história de Portugal e da história do mundo, por que não, né? Muito legal, o Pedro me mostrou também umas escavações que eles fizeram na Casa Grande, né? Na casa onde eles moram, que é uma casa que foi propriedade dos monarcas, né? Da alta gama da sociedade portuguesa, lá em 1500, 1700, na época de Marquês de Pombal. Até uma história interessante é que os proprietários, a família proprietária desta casa, lá na época de Marquês de Pombal, morreram todos decapitados, né? Na época de Marquês de Pombal. Então, por aí a gente tem uma ideia um pouco, né, de história, não é verdade? Bom, enfim, mas nós estamos falando aí de uma época mais recente, 1500, 1700. A propriedade e a casa, né, a construção remonta aí do Império Romano, da dominação romana, né? Olha que legal. Tanto é que 18 anos, 17 anos atrás, eles estavam escavando lá na casa, não escavando, eles queriam entender um pouquinho de umas paredes que estavam lá, e quando eles começaram a tirar essas paredes, era uma construção da época romana, então trazia escondido dentro dessa parede, que eles foram descobrir depois, um lagar muito grande, onde se usava antigamente para se fazer vinho, e eles não usam aqui ainda nesses 18 anos, mas estão pensando aí em de repente fazer, ele até quer fazer um vinho, de repente ali com a pisa dos miúdos, que são as crianças, descobri isso nessa viagem, né? Então, o lagar é um lagar de cimento, próprio para pisapé ali, que os romanos usavam muito tempo atrás. Depois descobriu um outro lagar muito próximo àquele, né, na mesma casa ainda, que aí os arqueólogos estudando perceberam que ali era uma região de água, e que na verdade ali não era um lagar, e sim um balneário. Então ali era como se fosse uma grande banheira que os romanos, lembra quando a gente remonta, né, aos romanos, vem aqueles balneários grandes, né, aqueles filmes antigos retratam bem isso. Enfim, então essa área não foi um lagar, e sim um balneário usado pelos romanos lá atrás. Ou seja, muita história, né? Muita história enraizada dentro de uma vinícola, dentro de uma região. Mas a Quinta do Alcubi vai além disso, né? Então o Pedro Serra, que é o proprietário, ele me deu uma visão muito mais ampla da propriedade. Eles têm aqui por volta de 200 hectares, 70 plantados, 60, 70 plantados, sendo que eles refizeram 15 destes 60, 70 neste ano, no ano passado e nesse ano. Então,
Estão passando por uma revigorização dos seus vinhedos, né? Muito importante. Ele tem casta como Trincadeira, Castelão, Fernão Pires das Brancas, né? Alvarinho. Eu tomei um Alvarinho aqui sensacional, muito gostoso, 100%. Tem castas internacionais como a Cabernet Sauvignon, a Syrah. E ele faz um trabalho muito importante com essas castas. Todos os vinhos que eu provei dele aqui, sensacionais, uma delícia. Um trabalho muito bem feito, sabe? Muito cuidadoso. Eles têm um trabalho com a Moscatel de Setúbal, inclusive. 2 barricas que não está pronto ainda, mas essas barricas foram ao mar, né, com um projeto que ele fez junto com a Marinha aqui de Portugal. Então, assim, é muita história, um cuidado, né? Eles fazem aí... eles conseguem trabalhar muito bem uma quantidade pequena de garrafas, o que dá liberdade para eles justamente de investir nesse trato, nessa qualidade, né? Isso as vinícolas menores, as vinícolas pequenas conseguem esse trato, né? Muito legal. E o Quinta do Alcube é interessante porque eu conheci o Quinta do Alcube mandando um dos vinhos deles, que eu provei aqui hoje de novo, no Clube de Vinhos. E o pessoal amou, assim, um baita vinho, um vinho muito bem feito. E o pessoal do clube adorou. Então foi aí que me remeteu a Quinta do Alcube. Quando eu vim aqui para Portugal nessa viagem, eu falei, não, agora eu tenho que passar na Quinta, né? Então vim direto do aeroporto, cheguei, hoje é o meu primeiro dia aqui, já estou fazendo esses vídeos para vocês. E uma região que... essa região aqui onde está o Alcube, né, e uma parte da península de Setúbal aqui, começa que é uma península, né, tá o mar em volta, tem aqui atrás, ó, nessa região aqui a Serra São Luís, né, ou seja, uma serra aqui, e para lá a Serra da Rábida. Então um vale, né, acaba sendo cercado por um vale, tem uma serra aqui, uma serra para lá e o mar aqui em frente. Então isso é muito interessante, isso dá um microclima muito importante para a região. Enfim, um pouquinho aí de Península de Setúbal, um pouquinho de Quinta do Alcube, né? E um pouquinho de história do mundo, né? Porque foge dos vinhos exatamente, né? História do mundo aí. Muito bom, gente. Nosso primeiro vídeo só, eu vou intercalando, aí agora aqui no final eu vou colocar mais alguns vídeos que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho disso tudo que eu falei, tá bom? Então vou juntar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Cheers, galera! Tudo em vinho! E olha isso aqui, gente, ó, aquilo que eu comentei no vídeo com vocês, né? Há uns 18 anos atrás, eles escavando essas paredes, ó, tá vendo que as paredes estão todas escavadas, né? Eles descobriram esse lagar aqui, essa área, na verdade, né? Essa sala, que era um grande vão, né? Como o Pedro Serra aqui da Quinta do Alcube disse, um galinheiro. E descobriram aqui um lagar da época dos romanos. Olha isso, ó, que legal. Tá vendo? Aí aqui, ó, é onde fazia, né, a pisapé, a maceração da uva aqui. E essa madeira, esse tronco de madeira vindo aqui, ó, através dessa prensa, né, desse sistema aqui de prensa, ele submergia uma lona, né, uma tela que mantinha as cascas dentro da água, dentro do mosto da uva. Olha que legal. E olha isso aqui, ó. Descobriram junto com aquelas escavações que a gente comentou agora há pouco do lagar. Deixa eu vir para cá para acender a luz. Aqui tinha uma espécie de lagar também. Só que na verdade não era um lagar. Os arqueologistas, depois estudando, perceberam que aqui, ó, tem um arco, né? Esse arco depois foi fechado, essa parede que depois foi aberta aqui. E esse arco definia que isso aqui na verdade era um balneário dos romanos, né, da época dos romanos, ou seja, era uma grande piscina, uma grande banheira que eles usavam para se banhar, bem ao estilo romano de ser, né? Top demais.